falar agora sobre limites. E o limite de uma função é um dos conceitos mais fundamentais do ensino superior, quando se trata do ensino de matemática, né? E a função dele é analisar o comportamento da função, como que ele percorre ao longo do caminho. Então, uma função f atribui uma variável dependente f de x. E a cada variável independente x, a função tem um limite L em uma variável independente C, se f de x é próximo a L sempre que x é próximo de C. Né? Então, esse aqui é um linguajar matemático de trabalhar com limites, isso que eu falei agora para vocês. Né? Mas aqui eu vou procurar falar um linguajar mais próximo, mais simplificado, para que vocês possam usar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Algumas coisas não vou ter como fugir muito, né? Mas eu vou ter essa preocupação. Né? Então, falar um pouquinho da história. Então, ao longo da história na matemática, vários outros matemáticos contribuíram para o desenvolvimento de limites. Né? A gente pode destacar, como vocês podem observar aí na tela, Bolzano, Cauchy e Weierstrass. Eu trouxe aqui a foto do Weierstrass. Né? O Weierstrass, eu destaquei aqui em vermelho porque ele foi um dos mais contribuíram para o ensino de limites. Lógico, todos eles tiveram sua parcela de contribuição. Agora aqui nessa tabela aqui, vocês observam uma noção intuitiva, né, de limites. Então eu escrevi uma tabela aqui, sucessões numéricas, né, então coloca escrevi 1, 2, 3, 4, então os termos tornam-se cada vez maiores sem atingir um limite. Né? 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, o que acontece? Ele está encaminhando para o infinito. Né? Depois na outra linha eu coloquei meio, 2 terços, 3 quartos, 5 quarto, quinto, 5 sextos, ou seja, os números aproximam-se cada vez mais de 1, sem nunca atingir esse valor, ou seja, x está onde? Se aproximando, tendendo a 1. Observe a seguinte coisa. Agora na outra linha, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então os termos tornam-se cada vez menor, sem atingir o limite, ou seja, ele está indo para menos infinito. Né? Agora na outra linha, 1, 3 meios, 3, 5 quartos, 5, 6 sétimos, 7. O que está acontecendo? Os termos estão oscilando. E a gente não sabe dizer para onde ele vai. Né? Não tem um limite para atingir. A gente observa algumas características nessa noção intuitiva. Alguns que vão para mais infinitos, outros se aproximam de 1, outros vão para menos infinito, outros ficam oscilando. Então a gente tem que analisar a função nesses comportamentos aí. Então, portanto, o limite de uma função descreve o comportamento de uma função. Veja como representamos o limite de uma função f de x quando x tende a c. Então eu escrevi aqui, o limite de f de x quando x tende a c é igual a um certo valor, igual a um certo limite. Né? É isso aí que a gente vai trabalhar. Então podemos dizer que o limite nos dá uma informação pontual sobre a função. Ele indica para onde tende a função em um ponto no qual ela não está definida. Ou nos fornece o valor da função em um ponto onde a função não está definida. O limite de uma função em um ponto se baseia no comportamento local da função na vizinhança desse ponto. Né? Veja, agora vamos expressar de uma forma mais usual. Então eu vou escrever para vocês na lousa agora de uma forma mais usual. Então nesse primeiro momento aqui, como vocês podem observar, expressamos dizendo que o limite da função f de x igual a x, f de x igual a x menos 2, quando x tende a 2, é igual a 4, eu preferi escrever assim para ficar mais fácil para a gente entender. Então, é um jeito que nós lemos. Então, o limite da função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 2, quando x tende a 2, é igual a 4. Então, se a gente observar aqui, o que eu fiz? Eu escrevi isso aí, né? Limite de x ao quadrado menos x mais 2, quando x tende a 2, é igual a 4. Então, eu escrevi anteriormente a forma que a gente lê, e agora eu estou escrevendo a forma que a gente escreve. O que é esse linha aqui? Esse linha aqui é a forma abreviada de escrever limite. Quem que é esse menos 2? Esse menos 2
É que eu falei para vocês agora. X tende a 2. Agora, quem que é isso aqui? Isso aqui é a função que nós estamos trabalhando. E esse valor que nós chegamos foi o resultado final, que é o valor do limite. Agora vamos partir para algumas propriedades. Escrevi algumas propriedades. Aqui apresento para vocês aqui a da soma. Limite de f de x. Eu coloquei regra da soma e a subtração. Então, limite de f de x quando x tende a mais ou menos g de x. Então, a gente acaba desmembrando. Vai ficar limite de f de x quando x tende a mais ou menos limite de g de x quando x tende a. Então, o limite de f de x vai dar um valor e o limite de g de x vai dar outro valor. Então, o limite da soma é igual ao quê? A soma dos limites. Então, eu posso fazer eles juntos como separados. É mais interessante a gente fazer o quê? Separados, porque a propriedade nos garante isso aí. Agora, a regra do produto. Limite de f de x vezes g de x é igual ao limite de f de x vezes limite de g de x. O que nós fizemos aqui? O limite do produto é igual ao quê? O produto entre os limites. O limite de f de x dá um certo valor L e o limite de g de x dá um certo valor M. Então, a gente pode multiplicar esses dois resultados depois, no final. Uma outra propriedade é a regra do escalar pela função. Então, se tem um limite de um certo valor vezes f de x, o que vai acontecer? Eu posso tirar esse c, esse número real, para fora e multiplicar a função limite f de x. Então, eu calculo o limite e depois eu multiplico esse valor. Então, vai ficar, como eu coloquei aqui, ó, c vezes L, dá o resultado final. Uma outra regra é a regra do quociente. Observem essa regra do quociente. Olhem só, limite de f de x dividido por g de x quando x tende a. Então, a gente acaba dividindo. Vai ficar limite em cima e escrever limite embaixo. Então, limite de f de x em cima, limite de x embaixo. O limite de f de x dá um valor, L. Limite de g de x deu outro valor, que deu M. Então, a gente pode fazer essa divisão. A propriedade garante isso aí. Outras duas propriedades que nós temos aqui para limites de funções é o limite de f de x elevado a uma certa potência n. Então, o que acontece? O n ele só está elevado a f de x. Mas o que a gente faz? A gente pode jogar o n para todo o limite. Então, o que vai acontecer? A gente calcula o valor do limite de f de x, dá um resultado. Depois a gente eleva a potência n. Né? A gente faz a conta, deu 10. Elevado a 2, então vai ficar 10 vezes 10 vai dar 100. A gente pode calcular isso no final. E da raiz, olha só, a regra da raiz é muito parecida. Ó, limite da raiz de f de x, quando x se aproxima de a. Observem a seguinte coisa, que o limite foi para dentro da raiz. Então a gente calcula o limite normal, o resultado que der, a gente calcula o limite. Né? É lógico, o valor que vai dar do limite tem que ser maior que zero, porque não existe raiz negativa aí nos números reais. Né? Agora vamos fazer uma propriedade, que é a propriedade da substituição direta. Né? Se f for uma função polinomial, ou racional, e C estiver no domínio de f, então a gente pode fazer essa conta aí. Tá? Limite de f de x, quando x se aproxima de C, isso é igual a L. Né? Agora, na sequência, eu vou fazer alguns exemplos para vocês. Né? E esse exemplo vai ficar mais claro, essa questão de limites, como que se faz essas contas todas aqui. Aqui só foi uma ideia geral aqui para que vocês possam fazer. Tá? Limite de 2x ao quadrado menos 3x mais 4 quando x tende a 5. Então, usando as propriedades aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai separar o limite para cada uma delas. Vai ficar limite de 2x ao quadrado menos limite de 3x menos limite de 4. E a gente resolve individualmente cada uma delas. Ok? É isso que é usar a propriedade. Então, usando a propriedade, vai ser isso aí. Então, vou escrever de novo o enunciado aqui. Vai ser limite de 2x ao quadrado menos 3x mais 4 quando x se aproxima de 5. Então, vai ficar igual a limite de 2x ao quadrado quando x se aproxima de 5 menos limite de 3x quando x se aproxima de 5, mais limite de 4 quando x se aproxima de 5. Aqui no caso posso melhorar um pouquinho mais.
Aqui eu tenho um 2 multiplicando aqui, então posso colocar o 2 lá para fora. Aqui eu tenho esse 3 aqui, vou colocar lá para fora. E aqui é o limite da constante, que a gente sabe que é a própria constante. Então, preparando melhor, aqui vai ficar 2, limite de x ao quadrado quando x se aproxima de 5, menos 3, limite de x quando x se aproxima de 5, mais limite de 4 quando x se aproxima a 5. Então, fazendo a conta aqui, como que vai ficar? Então, vai ficar 2 vezes, nós vamos substituir no lugar de x aqui, quem? O valor de 5. Então, vai ficar 2 vezes quanto? 5 ao quadrado, esse pontinho aqui vou entender como multiplicação, menos 3 vezes o que? Nós temos o x aqui, no lugar de x, substituímos quem? O valor de 5, 3 vezes 5, mais, aqui no caso aqui, limite de 4. 4, o que é 4? Não tem x, então a gente não vai substituir o valor de x aí. Então vai ficar limite da constante e a própria constante. Então isso vai ser igual a 4. Então fazendo essa conta aí, vai ficar 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 2, 50. 50 menos 15, isso dá 35. 35 mais 4, isso vai ser igual a 39. Então esse limite, resolvendo pela propriedade, isso vai dar igual a 39. Mas nós podemos também fazer esse exercício de um outro jeito. Digamos assim, conhecido como substituição direta. Resolvendo aqui vai ficar o quê? 2 vezes 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, mais 4. Muito melhor por esse caminho aqui, né? Mas só que a gente tem que ficar atento ao enunciado. Quando não falar nada, vocês podem fazer dessa forma aqui. Então já vai e faz as contas, né? Resolvendo aqui, isso vai dar 39. É muito mais prático, muito mais fácil. Agora, pela substituição direta também acontece algumas situações. Por exemplo, vou escrever esse outro problema aqui, tá? O terceiro. Então calcule o limite. Olhem só esse limite que eu estou escrevendo para vocês. X ao quadrado menos 1, x menos 1, quando x se aproxima de 1. Essa aqui é uma outra situação que nós vamos resolver pela substituição direta. Então, a gente observa a seguinte coisa, que aqui é uma função, que é uma função racional, na parte de cima x ao quadrado menos 1 e na parte de baixo x menos 1. Quando a gente substituir direto, o que vai acontecer? Vai acontecer a seguinte coisa, 1 ao quadrado menos 1, e embaixo vai ficar 1 menos 1. O que eu fiz? Eu peguei o valor de x, e onde tinha x substituí 1. E fica o quê? Na parte de cima vai dar 0, na parte de baixo vai dar 0. Então o que está acontecendo aqui? Está dando uma indeterminação. O que é essa indeterminação? Ela está dizendo a seguinte coisa, 0 sobre 0 não vai dar 0. Pode ser que dê 0 na resolução, mais para frente. Mas só que aqui está dizendo a seguinte coisa, que isso aqui é uma indeterminação. E para resolver essa indeterminação, a gente tem um truque para melhorar isso aqui. A gente tem que trabalhar aqui. Trabalhar onde? Olhar essa função e tentar usar tudo que nós conhecemos de matemática para poder melhorar essa situação aí. Então vamos pensar. Vamos fazer aqui no cantinho aqui, ó. Então, x ao quadrado menos 1 e x menos 1, o que é isso? Ó, nós sabemos a seguinte coisa, que esse x ao quadrado menos 1, a gente pode fatorar. Dessa seguinte forma, escrever assim. Vai ser x menos 1 e x mais 1. Então o que é isso? Escrever desse jeito aqui é a mesma coisa que escrever desse jeito aqui. E na parte de baixo a gente só copia. Fica x menos 1. Só que tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Agora, como é uma multiplicação em cima e uma divisão embaixo, a gente pode vir aqui e simplificar. E ficar com o quê? Ficar com a seguinte coisa, x mais 1. Então, o que nós concluímos daqui? Que escrever desse jeito e escrever desse jeito é a mesma coisa. Então, nós vamos partir para o exercício lá e usar isso aqui. E resolver o problema. Então, voltando lá no enunciado, então o limite
de x ao quadrado menos 1, x menos 1, quando x tende a 1, é a mesma coisa que escrever limite de x mais 1, quando x tende a 1, isso vai ser igual a um valor. Então, só substituir onde tem x, coloca o valor, vai ficar 1 mais 1, isso vai ser igual a 2. Então, a resposta desse limite está sendo igual a 2. Ou seja, é um truque que nós temos que fazer, uma resolução. Agora, um outro problema que eu vou passar para vocês, observem só. Vou chamar de problema 4. Temos a seguinte coisa, limite. Agora, eu não vou usar x, vou usar h. 3 mais h ao quadrado, menos 9. Embaixo um h. Aqui, h vai para 0. Vocês observam a seguinte coisa, quando a gente substitui os valores aqui, no lugar de h, o que vai acontecer? Na parte de cima vai ficar 3 mais, no lugar de h, trocamos por 0, vai ficar 3 mais 0 ao quadrado, menos 9. E na parte de baixo, a gente vai trocar por 0. Só que quando a gente nós fizemos as contas, o que vai acontecer? Vai aparecer 3 ao quadrado, isso dá 3 ao quadrado, isso vai dar quanto? Isso vai dar 9. 9 menos 9, deu 0. E 0 embaixo é 0. Então apareceu o quê? De novo, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então o que nós podemos fazer aqui? Anteriormente, nós observamos, no exemplo anterior, que nós conseguimos fatorar aquele problema, aquele exercício que nós tínhamos e resolvemos o problema. Aqui no caso, vamos usar, como eu falei anteriormente, tudo que a gente sabe de matemática. Aqui no caso aqui é só desenvolver esse quadrado. Olhem só. Então vamos fazer aqui na parte de baixo, aqui, ó. Trabalhando com ele, deixa eu copiar aqui no enunciado. 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h. É isso aí, né? Então, trabalhando isso aí, o que vai acontecer? Nessa primeira parte aqui, nós desenvolvemos quem? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso vai dar... Isso aí, então deixa eu escrever. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 6h, mais o quadrado do segundo, que é h ao quadrado. A gente copia lá o menos 9 e o h embaixo. O que a gente pode fazer agora na sequência? Olha, a gente pode agora simplificar. Simplificando, os 9 sumiram, mas ainda tem um monte de h. O h que está em cima aqui, para facilitar a nossa vida, o que a gente pode fazer? Vamos colocar o h em evidência, fator comum em evidência. Então, o h que nós tiramos aqui do 6h, né, o h foi para fora, então acaba sobrando quem só? Só sobrando o 6. Mais quanto? E desse h ao quadrado aqui, tiramos um h para fora, fica apenas um h. Então vai ficar mais h. E embaixo h. Qual foi a vantagem de fazer isso aí? A vantagem foi que agora nessa conta aqui a gente pode vir simplificar os h's e sobra quem? Sobra a seguinte coisa. Sobra o 6 mais h. Então o que acontece? Resolver o exercício, resolver o nosso problema inicial com essa função é a mesma coisa que resolver, né, essa função é a mesma coisa que resolver com 6 mais h. Então vamos lá, resolução. Então a resolução vai ficar agora dessa seguinte forma, né? Eu vou colocar aqui, vou escrever aqui, então vai ficar limite, vou copiar de novo o enunciado lá, que é 3 mais h ao quadrado, 3 mais h ao quadrado, menos 9, e aqui h. E aqui quando h vai para 0. Isso vai ser igual a quanto? Eu estou trocando, né? Vai ficar limite de 6 mais h, quando h vai para 0. Então o que a gente faz? A gente substitui agora aqui, no h aqui, o 0 e faz as contas. Então isso vai ficar igual a 6 mais 0. Então a resposta final dessa resolução vai ser igual a 6. Ok? Então fizemos dois, que precisamos toda a nossa experiência da matemática para poder resolver. Agora eu vou fazer com vocês um outro tipo de problema que eu acho que é interessante, do seguinte aspecto.
Trata-se de limite de funções que estão no infinito. Então, observem só. Vou escrever aqui, calcule esse limite. Limite de 3x mais 5, 6x menos 8. Quando x tende a mais infinito. Então aqui vai ficar na seguinte configuração, a seguinte coisa. Como ele está indo para infinito, o que acontece? Qual a leitura que nós fazemos? Aqui em cima aqui vai para infinito, porque 3 vezes infinito dá infinito. O que é infinito? Infinito é uma coisa muito grande, a gente não sabe o tamanho. Então 3 vezes infinito vai ficar infinito. Infinito mais 5, então está dando infinito em cima. E embaixo aqui nós temos o quê? 6 vezes infinito dá infinito. Uma coisa muito grande. Se tira 8, continua dando infinito. Ok? Infinito sobre infinito. Só que para resolver essa situação aí, nós temos um truque. O truque é o seguinte. Vou pegar na parte de baixo dessa função racional o maior polinômio possível. No caso aqui, só vou pegar o x e dividir tanto a parte de cima como a parte de baixo por x e resolver a equação. Esse é o esquema de resolução. Então, observem só. Então, vai ficar limite, eu vou dividir isso aí. Então, vai ficar a seguinte coisa. Vai ficar 3x dividido por quanto? Na equação de baixo, vou pegar quem? Vou dividir por x. Depois, mais 5, deixa eu arrumar aqui, 5 dividido por, pelo mesmo valor, x. Depois, 6x dividido por quanto? Dividido por x. Ok? Vou dividir todo mundo, em cima e embaixo, por x. E sobe aqui, sobe 8. Então, sobra menos 8. Então, menos 8 dividido por quanto? Dividido por x. Ah, esqueci de colocar ali, que o x está indo para mais infinito. Então, x vai para mais infinito. Então, o que está acontecendo aqui? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a seguinte coisa. Surge agora algumas simplificações. Esse x com x a gente pode simplificar, né? Aqui também podemos simplificar. E disso sobra quem? Vai sobrar isso aqui. Vai ficar limite. Quando o x vai para mais infinito. Quando nós simplificamos x com x, sobrou quem? 3 mais 5 sobre x. A gente copia. Cortamos o x com x, sobrou 6. Menos 8 sobre x. Só que pela definições que eu passei para vocês agora nos slides anteriores, 5 sobre x, o que acontece? Um número, esse x está indo para infinito. Um número, quando o x está indo para infinito, isso se aproxima de zero. E aqui é a mesma coisa, se aproxima de zero. Então sobrou o quê? Sobrou o limite de 3, ou seja, o limite da constante é a própria constante, sobrou 3, e o 6 embaixo. Simplificando isso aí, isso dá igual a meia. Né? Recapitulando aqui então. Recapitulando, acontece a seguinte coisa. Pelos slides anteriores, pelas propriedades anteriores, o número sobre infinito, isso dá zero. Então deu zero aqui em cima e deu zero aqui embaixo. Sobrou 3 em cima e sobrou 3 embaixo. Então o limite da constante é a própria constante. Simplificando, resposta final, meio. Agora, uma outra situação que eu quero passar para vocês, aí eu vou escrever aqui algumas informações para vocês. Por exemplo, um pouco de teoria, tá? Teoria, né? Então vai ficar, a primeira coisa que eu vou escrever para vocês é limite, quando x é elevado a um certo n, e o x está indo para mais infinito, isso vai dar sempre igual a mais infinito. Quando o n for qualquer número, ou seja, for par ou for ímpar. Uma segunda situação é isso aqui, ó. Limite quando x é elevado a n e x tende a menos infinito. Então, para isso, temos duas situações, né? Isso vai ser igual a duas situações. A primeira situação, isso pode dar mais infinito como resposta.
Isso quando n for igual a quanto? Quando n for par. Par 0, 2, 4, 6, 8. E isso pode dar menos infinito quando n for igual a ímpar. Então o que vai acontecer aqui? Temos duas situações aqui. Quando n estiver indo para mais infinito, o n aqui for par ou for ímpar, sempre vai dar mais infinito. Quando o x estiver tendendo a menos infinito, e o n aqui for par, isso vai dar mais infinito. Quando o n for ímpar, isso vai dar menos infinito. Deixa eu fazer um exemplo para vocês aqui. Fazendo o exemplo, vai ficar a seguinte coisa. Exemplo A. Limite de 2x à quinta. Quando o x vai para mais infinito. E o exemplo B. Limite de 7x à terceira. Quando o x está indo para menos infinito. Então, no exemplo A, o que acontece aqui? Acontece a seguinte coisa. Está naquele caso que está indo para mais infinito. Então, independente se aqui é par ou ímpar, isso sempre vai dar mais infinito. Aqui está indo para onde? No exemplo B, o x está tendendo a menos infinito. E o expoente é ímpar. Se o expoente é ímpar, então isso vai permanecer dando o quê? Menos infinito. Agora, uma outra situação em cima dessa situação é o seguinte detalhe, né? Que eu vou chamar de observação. Se x elevado a n for multiplicado por um número real positivo, isto não afeta o resultado. Mas, se for multiplicado por um número real negativo, inverte sinais. Invertem-se os sinais. Então, vou fazer um exemplo aqui, para ficar mais claro para vocês. Esse exemplo é o seguinte, né? Vou fazer dois exemplos. Vou escrever para vocês aqui. Exemplo A, limite menos 7x à terceira, quando x está indo para menos infinito. O exemplo B, limite de menos 2x à quinta, quando x está indo para mais infinito. Então, esses dois exemplos que a gente vai fazer juntos aqui. No primeiro caso, o que acontece? Aqui está indo para menos infinito. O expoente aqui é ímpar. Então, significa que isso vai ter como resposta o quê? Menos infinito. Mas como aqui tem um sinal de menos na frente, ele troca os sinais. Então, troca o sinal. Troca o sinal e a resposta vai dar o quê? A resposta vai dar mais infinito. Agora, nesse segundo caso aqui, segundo exemplo, o x está indo para mais infinito, o expoente do x aqui é ímpar, então isso vai dar mais infinito. Como tem um sinal de menos na frente, o que acontece? Troca o sinal. Troca o sinal, então a resposta vai ser igual a quanto? A resposta vai dar menos infinito.